Ótimo. Matthew chapter 10, verse number 5. Says, these 12 Jesus sent out, instructing them. Go nowhere among the Gentiles, and enter no town of the Samaritans, Nem entreis em cidade de samaritanos, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Proclaim as you go, saying, E à medida que seguirdes, the kingdom of heaven is at hand. pregai que está próximo o reino dos céus. Verse 11, let's keep going a little bit. Verse 11 of chapter 10, versículo 11. Whatever town or village you enter, E em qualquer cidade ou povoado que entrardes, search there for some worthy person, indagai quem neles é digno, and stay at their house until you leave. e aí ficai até vos retirardes. Versículo 12, and as you enter the home, give it your greeting. E ao entrardes na casa, saudai-a. If the home is deserving, let your peace rest on it. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. If it is not, let your peace return to you. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Let's go verse 16, a little bit more, pouquinho mais. Versículo 16. I am sending you out like sheep among wolves. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Therefore be as shrewd as snakes and as innocent as doves. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Be on your guard. Verse 17, 17. Be on your guard. E acautelai-vos. You will be handed over to the local councils and be flogged in the synagogues. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Versículo 19, vamos parar aqui. 19. But when they arrest you, E quando vos entregarem, do not worry about what you are to say não cuideis em como ou o que haveis de falar, or how to say it, because at that time you will be given what to say. porque naquela hora vos será concedido o que haveis de Versículo dizer. 20. Versículo 20. For it will not be you speaking, Visto que não sois vós os que falais, but it is the Spirit of the Father speaking through you. mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. This is the word of the Lord. Essa é a palavra de Deus. Senhor, abençoa esse momento na tua palavra. Fala, Senhor, a tua igreja. Que essa mensagem seja simples e profunda. Em nome de Jesus. Amém e amém. This past year, I took my first vacation with my wife and my 1-year-old son. Nesse ano eu tirei minhas primeiras férias com a minha esposa e meu filho de 1 ano. The first vacation with a child was different than vacation before. A primeira viagem com o filho é diferente das viagens antes do filho. Antes a gente arrumava as malas e a gente achava fora sem problema. Ia fácil, a gente arrumava a mala, em 2 tempos a gente ia. Agora com o filho, mudou tudo. Um filho só, mas mudou tudo. É fralda, é leite, é brinquedo, é roupa, é mais roupa, é e mais roupa, e mais roupa. Nossa, a gente arrumou tipo 5 malas para 3 pessoas. E a minha esposa comprou um brinquedo no Amazon para a viagem, para o avião. E eu falei, devolve. A gente não precisa de brinquedo, a gente vai entrar no avião. Ele vai dormir rapidinho, a gente chega lá rapidinho. Ele vai se comportar tão bem que a gente nem vai precisar desse brinquedo. Pode devolver agora. E ela falou o seguinte, Shane, calma. Vamos colocar no baby bag, na bolsa aí com a fralda e tudo. Quando a gente entrar no avião, você vai ver. O português está rolando, então peraí. Mete bronca.
Enquanto rola, a gente vai. Se não rolar, você... E a gente entrou no avião, ele dando oi para todo mundo. Tão bonitinho, a gente decolou, subiu, tal. Tudo ótimo. Passa uma meia horinha, 40 minutos, ele começa a ficar agitado. Quer levantar. A gente não pode levantar. E minha esposa, sendo sábia como ela é, aquele brinquedo que eu falei para ela devolver, ela tirou da bolsa no chão e deu para ele. Nossa, ele ficou feliz da vida. Brincou, mexeu, aproveitou. Depois cansou e dormiu. E a minha esposa olhou para mim e eu olhei para ela. Maridos, pausa. A esposa, mais do que não, tá certa. Mais do que não. Isso faz sentido? Falei certo? Dá para entender? Deu para entender. That's it. That's all that matters. É isso que importa, é que você entendeu o meu ponto. E ela deu para ele e eu falei nada. A gente saiu do avião, fomos pro lugar e eu falei para ela: ainda bem que a gente estava preparado. Graças a Deus que a gente estava preparado para a viagem. John Maxwell, líder de líderes, falou isso. Ou você passa a sua vida preparando, ou você vai passar a sua vida consertando. Ou você vai passar a sua vida preparando, ou vai passar o resto da sua vida consertando. Either you will spend your life preparing, or you will spend your life repairing. Hoje, o tema de hoje é preparação. Líderes, eu vejo aqui em Mateus 10 que Jesus, no discurso missionário, dá 4 chaves para a preparação ministerial, que a gente vai tomar para a gente hoje de manhã. Agora vou mudar para inglês, porque o resto não sei se rola, mas deu para entender tudo até aqui? Deu. So there's 4 keys. There's 4 keys. Tem 4 chaves That Jesus gives us que Jesus nos dá in Matthew chapter 10, no capítulo 10 de Mateus, the missionary discourse, o discurso missionário. And in this discourse, he gives a preparation for his disciples as he sends them out. E nesse discurso ele dá a preparação para os discípulos quando ele vai os enviar. And I think that as leaders at this conference, E eu acredito que como líderes nessa conferência, last night we started with surrender, na noite passada nós começamos com nos render, nos entregar. and today we're going to go into a preparation for what God is going to send us out into. E hoje nós vamos começar com a preparação ao que Deus vai nos enviar. And it starts here. Jesus tells the disciples, E começa assim, Don't Jesus go- diz aos discípulos: don't go among the Gentiles, não vão no meio dos gentios, don't go to the Samaritans. não vão aos samaritanos. We got to start with the lost sheep of Israel. Nós temos que começar com a ovelha perdida de Israel. What Jesus told the disciples is what he's telling us all today. O que Jesus disse aos discípulos é o que ele está nos dizendo hoje. That the ministry does not start with them, the ministry starts at home. Que o ministério não começa lá fora, ele começa em casa. Your first ministry, O seu primeiro ministério your first ministry starts in your house. começa na sua casa. Your first ministry starts with your wife and your husband and your children. O seu primeiro ministério começa com a sua esposa, com o seu marido e com seus filhos. We can never have a ministry out there before we first have a ministry in here.
Nós não podemos ter primeiro um ministério lá fora sem ter primeiro um ministério aqui dentro. Your focus has to be at home first. O seu foco tem que estar na sua casa primeiro. Your focus needs to be on your children O first. seu foco tem que estar nos seus filhos primeiro. Your focus needs to be on your marriage O first. seu foco tem que estar no seu casamento primeiro. Because Paul tells Timothy, how can someone be a shepherd of the people of God if he can't manage his own household? Paulo diz para Timóteo que como que alguém pode ser pastor do povo sem ser pastor do seu casamento, da sua casa primeiro. Leader, Líderes, do you want to be prepared for what God is going to do through you? você quer estar preparado para o que Deus vai fazer através de você? Your first ministry are the people of your own household. Então o seu primeiro ministério são as pessoas da sua casa, do seu lar. I am a pastor's son. Eu sou um filho de pastor. Você também é. And I'm so grateful that today I've embraced the gospel for myself. E eu sou muito grato porque hoje eu abracei o evangelho para mim. And the reason why I embraced the gospel for myself E a razão pela qual eu abracei o evangelho para mim is because my dad and my mom made the first ministry the ministry of the home. é porque o meu pai e a minha mãe fizeram de seu primeiro ministério o ministério do lar. Because what profits a man to gain the world but to lose your own family? É porque o que ganharia o homem em ganhar o mundo inteiro e perder sua própria casa? You got to start at home. Você tem que começar na sua casa. Your focus needs to be on your house, O seu foco tem que estar na sua casa, putting your home in order, colocando a sua casa em ordem, making sure the spiritual needs of the household are met. Garantindo que as necessidades espirituais da sua casa estão sanadas. Because when things are in order at home first, Porque quando as coisas estão em ordem na sua casa primeiro, then we can go to the Gentiles. então nós podemos ir aos gentios. Then we can go to the Samaritans. Então nós podemos ir aos But samaritanos. then we have to start in Israel first. Mas nós precisamos começar em Israel primeiro. And Jesus told the disciples that right off the bat, right at the start. E Jesus disse isso aos discípulos logo na saída, no começo. And I believe that that is what he is challenging you to in this new year. E eu acredito que é isso que ele está desafiando você nesse ano novo. I believe in big vision and big plans. Eu acredito em grandes visões e grandes planos. But I never believe in sacrificing my family for that big vision or that big Mas eu plan. nunca acreditei em sacrificar a minha família por esse grande plano. Because God has a plan for my family first. Porque Deus tem um plano para a minha família primeiro. God has a plan for my son first. Deus tem um plano para o meu filho primeiro. God has a plan for me and my wife first. Deus tem um plano para mim e a minha esposa primeiro. And when we are together in what God has called us to do, E quando nós estamos juntos para aquilo que Deus nos chamou para fazer, then God can use us together to accomplish more. então Deus ele pode nos usar juntos para alcançarmos mais. But you will never be able to do that until you start your ministry at home. Mas você nunca vai conseguir fazer isso até você começar o seu ministério na sua Começa casa. em casa, igreja. Amém. O ministério começa em casa. Eu acredito isso, que a unção começa em casa. O poder começa em casa. Tempo em oração, tempo na Bíblia, como família. O ministério começa aqui, em casa. Você acredita nisso, igreja? Se queremos estar preparados para a próxima etapa de ministério, para o próximo nível de ministério, para o próximo nível de unção, eu acredito que a gente precisa focar de novo nas necessidades espirituais da nossa família primeiro. But secondly, he says this, E segundo ele diz isso. the second key A segunda chave is that we need to stay on message, manter a mensagem. A gente tem que manter a mensagem. Chapter 4 of Matthew, Capítulo 4 de Mateus, Jesus begins his own ministry Jesus começa o seu próprio ministério and he preaches the kingdom of God. e ele começa a pregar sobre o reino de Deus. In chapter 10, No capítulo 10, he's sending out his disciples ele now começa a enviar seus discípulos and he gives them the message. e ele entrega a mensagem: He says, preach the kingdom. preguem sobre o reino. And the same thing goes for us here today as leaders. E a mesma coisa acontece conosco hoje como líderes. We may change the strategy,
Nós podemos mudar a estratégia, but we cannot change the message. mas nós não podemos mudar a palavra. The message of the kingdom is still the message of the church. A mensagem do reino é a mensagem da igreja. The message of holiness is the message of the church. A mensagem de santidade é a mensagem da igreja. The message of repentance is the message of the church. A mensagem de arrependimento é a mensagem da igreja. The message of consecration, consagração, that is the message of the church. A mensagem de consagração é a mensagem da igreja. So we may change the strategy. Então nós podemos mudar a estratégia, We may change what we do, nós podemos mudar o que nós fazemos, but we cannot change what we say. mas nós não podemos mudar o que nós dissemos. Because the Bible is not changing for culture. Porque a Bíblia não muda através da cultura. The Bible does not change as generations change. A Bíblia não muda conforme as gerações mudam. A mensagem do reino ainda é a mensagem da igreja para hoje. E se queremos ser preparados para o ministério que Deus tem nos chamado, precisamos saber a mensagem que é a mensagem do reino. A mensagem de santidade. A mensagem de arrependimento. A mensagem de consagração. Os métodos mudam, a mensagem não. I'm so grateful for a church. Eu sou grato por uma igreja do Nazareno que ainda prega a mensagem de santidade ao Senhor. You need to know the word. Você precisa conhecer a palavra. How are we going to go out into a world and be effective leaders Como que nós vamos sair no mundo e sermos líderes efetivos? if we don't know the Se message? nós não conhecemos a mensagem, If we don't know the word? se nós não conhecemos a palavra, How are we going to disciple if we haven't been discipled? como que nós vamos discipular se nós não somos discipulados? How can we go out and be effective as leaders of teams and leaders of ministries and pastors of churches if we have not embraced the message of the gospel? Como que nós vamos sair e sermos líderes de times, líderes de ministério, líderes de igreja, se nós não abraçarmos a mensagem da palavra? So yes, the message starts at, the calling starts at home. Então o chamado começa em casa, But then we also need to make sure that we know what we're talking about before we talk about it. mas nós também temos que saber o que nós vamos falar antes de falar. We need to be prepared. Nós precisamos estar preparados. We need to study Nós precisamos estudar to show ourselves approved. para mostrarmos aprovados. And I believe this, that in this church, the design of this particular church E eu acredito que o design dessa igreja em particular, is that everyone is discipled and discipling others. que todos são discipulados e estão discipulando. And I praise God for godly leadership E eu agradeço a Deus por lideranças that has this vision. que têm essa visão. A vision for a church that is not just putting events together, Uma visão de uma igreja que não está apenas trabalhando com eventos, but a church that is equipping the church mas uma igreja que está equipando a igreja to be the people of God, para ser o povo de Deus, to know God for themselves, para conhecer Deus por si mesmos and to impact the lives of other people for the glory of e para God. impactar a vida de outras pessoas para a glória de Deus. We need to stay on message. Nós precisamos focar na mensagem. We need to know the message. Nós precisamos conhecer a mensagem. But then the third thing Então a terceira chave, a terceira coisa, is that when we are obedient to God, quando nós somos obedientes a Deus, we should expect nós devemos esperar mixed results. resultados variados. Jesus says there will be places where you go and they invite you in. Jesus diz que vão existir lugares que você vai e você será convidado a entrar, And there will be places that resist you. mas vão existir lugares que vão resistir a você. There will be places and times where the ministry is effective and things are working. Vão existir lugares e Tempos. tempos em que o ministério vai ser efetivo e que vai funcionar. And people are coming and things are growing. E pessoas vão chegar e vai crescer o ministério. And then there will be other times Mas vão haver tempos of resistance. de resistência There will be times where it feels like nothing is happening. que vai haver tempos que vai parecer que nada está acontecendo. There will be times where it feels like God has removed his blessing.
Vão haver tempos em que vai parecer como se Deus tivesse removido a sua bênção. But your job Mas o seu trabalho as a leader, como um líder, your job as a disciple o seu trabalho como um discípulo is not results. não são resultados. Your job is obedience. O seu trabalho é obediência. All you need to do is be obedient to the call. Tudo o que você precisa fazer é ser obediente ao chamado. And the results will be in God's hands. E os resultados estarão nas mãos de Deus. We do our part Nós fazemos a nossa parte and God does the rest. e Deus faz o resto. Paul planted, Paulo plantou, Apollos watered, Apolo regou, but God gives the growth. mas Deus é quem deu o crescimento. And we can expect there's going to be times of resistance. E nós temos que esperar que vão haver tempos de resistência. There are going to be times of testing. Vão existir tempos de teste. There's going to be times of hardship. Vai ter tempos de dificuldade, de luta. But it does not mean that God has changed his mind Mas isso não significa que Deus mudou seu plano, sua mente. or that God has removed his Ou que blessing. Deus retirou a sua bênção. No, my job is obedience. Não, meu trabalho é ser obediente. If I'm obedient to what God has asked me to do, Se eu for obediente ao que Deus me pediu para fazer, I trust God eu confio em Deus for the results. nos resultados. I trust that God will do what only God can do. Eu vou confiar que Deus vai fazer o que só Deus pode fazer. So leaders, Então, líderes small group leaders, de pequenos grupos, leaders of the ministries, líderes de ministérios, leaders de louvor, líderes de louvor, there will be times vão haver tempos that it gets hard. que fica difícil. Nossa, a gente cansa no ministério às vezes. Nossa, a gente quer desistir, entregar tudo e fazer outra coisa. Mas o nosso trabalho não é os resultados. O nosso trabalho é obediência à obra, ao que Deus nos chamou. Obedience is better than sacrifice. Obedecer é melhor do que sacrificar. So I want to encourage the leaders. Eu quero encorajar os líderes. I want to encourage you. Eu quero te encorajar. If you feel like you're in a time of Se resistance, você está sentindo que você está nesse tempo de resistência, you feel like you're not seeing results, você está sentindo que não está acontecendo nenhum resultado, things aren't growing, não está crescendo nada. all I ask you today is this. Tudo que eu peço para você hoje é isso. What did God ask you to do? O que Deus pediu para você fazer? If He asked you to do it, Ele te pediu para fazer? then do it. Então faça. But then there are some people that are doing things that God didn't ask them to Mas do. tem algumas pessoas que estão fazendo o que Deus não pediu para fazer. And that's where we need to surrender again E aí é quando nós precisamos nos render novamente and say, Lord, what is the call? e dizer: Deus, qual é o chamado? And whatever you ask me to do, E qualquer coisa que você me pedir para fazer, I will do it. eu farei. I will be obedient. Eu serei obediente. Can I be honest with you today? Será que eu posso ser honesto com vocês hoje? To preach in this new environment, Pregar nesse novo ambiente, to preach feeling like I can speak Portuguese, but I can't really speak Portuguese. sentir que eu posso falar, que eu posso pregar em português, mas não realmente pregar em português. To be in this assignment Estar nessa missão and to feel like, Lord, is this what are the results of this weekend going to be? Senhor, quais são os resultados que esse final de semana vão trazer? The Spirit whispers into my heart, O Espírito sussurrou ao meu coração: Shane, the results aren't in your hands. Shane, os resultados não estão nas suas mãos. Just be obedient. Só seja obediente. Just go to Brazil. Só vá ao Brasil, Just preach the word. pregue a palavra, Just encourage the church encoraje a igreja and leave the results in my e deixe hands. os resultados nas minhas mãos. Some people will understand. Algumas pessoas vão entender, Other people may not understand. outras talvez não entendam. Some will judge your accent. Alguns vão julgar o seu sotaque, Some will not judge your accent.
accent, não vão julgar o seu sotaque. but the results are not in your Mas os hands. resultados não estão nas suas The mãos. results are in my hands, Os says the Lord. resultados estão nas minhas mãos. So just be obedient. Então só seja obediente. Just do what I asked you to do. Só faça o que eu pedi para você And the fazer. word that God gave me E a palavra que Deus me deu is the word that God is giving you. é a palavra que Deus está te dando. Just be obedient. Seja obediente. Just do what God asked you to do. Só faça o que Deus mandou você Just fazer. say yes to the calling of Só God. diga sim ao chamado de Deus. And God will do the E rest. Deus fará o resto. Dê glória a Deus, igreja, por essa palavra. Thank you, Jesus, Obrigado, Jesus. that you don't call the equipped, Que você não chama os preparados, you equip the called. mas você prepara os chamados. And today you're doing that for these leaders. E hoje você está fazendo isso com esses líderes. You're preparing them for the next level. Você está preparando para o próximo nível. You're taking this church to a next level. Você está levando essa igreja ao próximo nível. You're taking these leaders to a new level. Você está levando esses líderes a um novo nível. You're preparing these leaders for a next level of impact. Você está preparando esses líderes para um próximo nível de impacto. And it's going to start in their home. E vai começar nas casas deles. It's going to start in them knowing the message of the E kingdom. vai começar em eles saberem a mensagem do reino. And it's going to start with them simply being obedient E to vai what you ask começar them em to do. simplesmente serem obedientes ao que você quer fazer. But the last key, the fourth key, Mas a última chave, a quarta chave, is that God é que, will fill you. é que Deus vai te encher. Jesus tells the disciples, Jesus diz aos discípulos: when you go out, quando você sair, don't worry about what you should say. não se preocupe com o que você vai dizer. Don't worry about how you should say it. Não se preocupe como você vai dizer. Because in that moment, Porque naquele momento, the Spirit of God o Espírito de Deus is going to fill you. vai te encher. And He's going to give you the words to E say. Ele vai te dar as palavras para dizer. And He's going to empower you to say E it. Ele vai te dar o poder para dizer. The best preparation for ministry A melhor preparação para o ministério is to be filled with the power of the Holy é Spirit. ser cheio com o poder do Espírito Santo. Because in that moment, Porque nesse momento, at your small group, na sua célula, no seu pequeno grupo, in your area of ministry, na sua área de ministério, what you need o que você precisa is the power of the Holy é o Spirit. poder do Espírito Santo de You Deus. need the baptism of the Holy Você precisa Spirit. do batismo com o Espírito Because Santo. when you are filled with the Spirit of God, Porque quando você é cheio do Espírito de Deus, when you are filled with the power of quando God, você é cheio do poder de Deus, He will put His words on your lips. Ele vai colocar as suas palavras nos seus lábios. And He will use you. E Ele vai te usar. But it starts at home. Mas começa na sua It casa. starts with knowing the message. Começa em saber a mensagem. It starts with obedience. Começa em ser obediente. And when you do those first three things, Então quando você faz esses três primeiros passos, you can live in confidence você pode viver em confiança that God will fill you que Deus vai te and encher God will use e you Deus vai te usar and God will cause great impact through your e Deus life. vai causar grande impacto através da sua vida. He will fill you. Ele vai te encher. Oh, I praise God for a church. Eu Eu- dou glória a Deus por uma igreja que acredita no poder do Espírito Santo. Amém. Eu dou glória a Deus por uma igreja que ainda prega que o Espírito Santo capacita a igreja a ser discípulos e ter um impacto nesse mundo. Igreja Nazareno é uma igreja que acredita no batismo do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo. O que a igreja precisa, o que a igreja necessita nesse momento, talvez não é mais estratégia, mas é um batismo do Espírito Santo, um ministério que começa em casa, obediência completa, e eu tenho a confiança que naquele momento o Espírito de Deus vai te encher e vai te usar, e avivamento será uma realidade nessa cidade. Dá glória a Deus, igreja! Glória a Deus. That's what God is doing. Isso é o que Deus está fazendo. That's what this congresso is all about. Isso é sobre o que esse congresso é. Is that we are equipping you.
É que nós estamos sendo equipados being sent out para sermos enviados, to be used by God. para sermos usados por Deus. Jesus sent out the 12, Jesus enviou os 12 and the 12 changed the world. e os 12 mudaram o mundo. And today God is sending this church. E hoje Deus está enviando essa igreja. God is sending you, leader, Deus está enviando você, líder, to be used by Him. para ser usado por Ele. If 12 could change the world, Se 12 puderam mudar o mundo, what can this church do for Brazil? o que essa igreja pode fazer para o Brasil? Brasilia is not big enough. Brasília não é grande o suficiente. What can this church do for Brazil? O que essa igreja pode fazer pelo Brasil? What can God do for this continent? O que Deus pode fazer neste continente? Through leaders Através de líderes that say, yes, Jesus. que dizem sim, Jesus. Yes, Jesus. Sim, Jesus. If 12 Se 12 could do all that they did, puderam fazer tudo o que eles fizeram, what can this Congresso accomplish? o que esse congresso pode realizar? If we do what they did, Se nós fizermos o que eles fizeram, imagina o impacto imagina o impacto de povo rendido aos pés de Jesus. de povo rendido aos pés de Jesus. Imagina o impacto de líderes preparados para a colheita. Imagina o impacto de líderes This is preparados Portuguese. para a colheita. É isso, gente. É isso. Não dá, cara. Não, às É vezes muita tem que escutar informação, duas cara. vezes mesmo. A gente tem que escutar duas vezes mesmo. Então tá Tá vendo? ótimo. É o Espírito que está usando. Vocês que não estão entendendo. Não, é isso. Tem alguém que não prestou atenção e vai duas vezes. Tem alguém que não ouviu, vai escutar duas vezes. Tá ótimo. Muda nada. I'm crazy enough to believe Eu sou louco o suficiente para acreditar that at a moment like this, que em um momento como esse, at a conference like this, num congresso como esse, everything can change. tudo pode mudar. I'm crazy enough to believe Eu sou louco o suficiente para acreditar that a couple hundred leaders que algumas centenas de líderes surrendered to Jesus se entregando, se rendendo a Jesus, can change more than a city, podem mudar muito mais do que uma cidade. can change a country, Podem mudar um país, it can change a continent, podem mudar um continente, it can change a generation. podem mudar uma geração. So I came from Rhode Island, Então eu vim de Rhode Island, USA, Estados Unidos, to here, para cá, to just say, let's do it. para simplesmente dizer, vamos fazer. We don't need to pray about it. Nós não precisamos orar sobre isso. The word says it. A palavra já diz. We don't need to fast about it. Nós não precisamos fazer jejum sobre isso. No, he's already called us. Ele já nos chamou. He's already said it. Ele já disse. So all we need to do is act on it. Então só o que precisamos fazer é agir nisso. Go and do it. Vai e faça. Step into it. Dê o passo. And God will do the rest. E Deus vai fazer o resto.